Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 12, né? Então, hoje nós vamos para a questão de número 621, que é uma pergunta que praticamente 99% dos espíritas eles a têm como uma pergunta facílima, né? Que é a pergunta de 621, onde Kardec pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? Os bons espíritos respondem assim: na consciência. Tudo bem. Se nós formos nos conformar, se nós nos conformarmos apenas com a pergunta e com a resposta, sem a esmiuçar, obviamente ela é uma pergunta muito fácil e é uma resposta facílima. Mas o que eu tenho para dizer para você que ela é uma pergunta e é uma resposta tão difícil, tão complexa, tão relativa, tanto quanto a questão de número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga os bons espíritos: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Olha que maravilha! Aí nós já passamos para a segunda pergunta, né? Kardec já disse mesmo que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Vamos pular para a questão número 2 e pronto, não ficar perdendo tempo aqui não. Assim, muitos espíritas também faz com essa pergunta aqui, né? Eu ouço muitos espíritas dizendo assim: porque você sabe, né? Lá no Livro dos Espíritos está escrito assim, Kardec interroga os bons espíritos, onde está escrita as leis, as leis de Deus. Na consciência, né? Na consciência. Só que as pessoas fazem as perguntas totalmente errada. Porque as pessoas fazem as perguntas assim, ó. Onde está escrita as leis de Deus? Ó, já começou a complicação. As pessoas não fazem a pergunta como Allan Kardec aqui fez, ó. Onde está escrita a lei de Deus? Em alguns vídeos anteriores, eu tratei dessa questão. A lei de Deus é uma coisa. As leis de Deus são outras coisas. Você entendeu? Então, para não deixar as pessoas confusas, eu grifei algumas partes aqui e eu vou tentar mostrar para você as questões.
Se você voltar na pergunta no número 618, na questão 618, está escrito assim, ó. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas, as leis. Isso foi Kardec quem perguntou. Não sou eu que estou perguntando. Você entendeu? Então observa só para você ver como que eu sou uma ratazana. Eu observo tudo isso. Então, se Kardec, na questão 618, ele interrogou os bons espíritos usando o termo as leis divinas. Então, por que quando na pergunta 621 ele interroga os bons espíritos da seguinte forma: onde está escrita a lei de Deus? A lei. Ele não está dizendo aqui onde está escrito as leis de Deus. Ele está dizendo a lei. Como na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, ele interroga, você sabe, mas eu vou repetir, que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. E é incrível, gente, que algumas editoras que compraram o direito da Federação Espírita Brasileira, é lamentável. Existe livro dos Espíritos, editado por outras editoras, sem ser a Federação Espírita Brasileira. Primeiro que a Federação Espírita Brasileira, eu vou usar aquele termo, jogou cocô no ventilador quando vendeu o direito das obras básicas para as outras editoras. Vou usar aquele termo, jogou merda no ventilador. Ah, mas, Luiz, você não deveria usar esses termos. Por que eu não deveria? Eu sou espírita nato. Eu nasci dentro dessa doutrina. Eu tenho o direito de lutar por essa doutrina. Cada qual luta pela doutrina, aquela que lhe ofereceu o berço. Então eu tenho o direito de falar sim. Porque se eu não falar, quem vai pôr a boca no trombone? Quem vai lutar pelos direitos? Eu estou lutando por algo que eu acredito que é meu também. A doutrina dos espíritos é minha também. É minha bússola. Então a Federação Espírita Brasileira não tinha e não tem o direito de vender direitos autorais a outras editoras. Tem um evangelho, tem uma editora que ela enxugou o evangelho mais de 100 páginas. É pena que eu não posso pegar esse evangelho dessa outra editora e mostrar aqui ao vivo. Mas se um dia eu for preciso, eu mostrarei. Se for preciso, um dia eu direi o nome dessa editora. Mas quem é culpado disso? A Federação Espírita Brasileira. Por dinheiro. Vendem os direitos autorais dos livros para outras editoras. As editoras enxugam os livros. Enxuga.
retira ali o que eles acham conveniente, e oferece à população uma porcariada. Então eu já deparei com o Livro dos Espíritos, cuja a questão de número 1 do Livro dos Espíritos, escrito lá, ó, quem é Deus? Quem é Deus? Aí vem uns mandioca de uns espíritos dizendo assim: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ô Luiz, mas você está falando mandioca, os espíritos? Ora, mas do jeito que a pergunta foi feita, os espíritos também eles são os mandioca. Você parou para analisar? Quem é Deus? Ora, eu já disse, existe bilhões de deuses. Porque você entende Deus de uma forma, eu entendo de outra forma, outro entende de outra forma, é de acordo com a fé, é de acordo com o conceito de cada um. Então, por isso que Kardec fez a seguinte pergunta: que é? Que é? E não quem é. Da mesma forma que, onde está escrita a lei de Deus? Gente, até hoje os espíritas vêm comendo gato por lebre e não pararam para analisar essa questão. Os espíritas, eles têm dito assim, ó, onde está escrito as leis, onde está escrito as leis de Deus. E onde está escrito as leis de Deus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Onde está escrito as leis de Deus? Pode ter certeza, Cid, que não é na consciência. Agora, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Como eu voltei na questão 618 para mostrar para você que Allan Kardec, tão ciente do que eu estou dizendo aqui, na época se encontrava, que na questão 618, ele interroga os bons espíritos da seguinte forma: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? As leis. Então, se aqui ele disse as leis, ele não poderia ter dito aqui escrita a lei de Deus. Ele teria que dizer que são as mesmas para todos os mundos a lei divina. A lei divina. São as mesmas para todos os mundos a lei divina. Isso é prova de que as leis é uma coisa e a lei é outra. Olha só para você ver como que eu sou uma ratazana. Aturar eu não é fácil, não. Observa só para você ver aqui, ó. Mais um outro item, olha só. Na questão 617, só que na tréplica, está escrito aqui assim, ó. Quando Kardec faz um comentário. Entre as leis divinas,
entre as leis divinas. Umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Entre as leis divinas, segue esse meu raciocínio para você ver onde nós vamos chegar. Agora, na questão 617, Kardec pergunta: as leis divinas, que é o que compreende o seu âmbito, você observou que durante toda a matéria anterior, Kardec fala em leis. E quando ele se dirige aos bons espíritos, entendeu? Ele unifica. Onde está escrita a lei de Deus? O que ele quis dizer com isso, queridos amigos? Que a lei de Deus é uma. As leis são outras. A lei é um atributo do Espírito. As leis também são atributos do Espírito. As leis também. Mas, independente das leis, não sei se você vai conseguir entender isso. Independente das leis conquistadas, amealhadas, independente, a lei de Deus, no nosso eu, em algum estado se encontra. Num estado letárgico, devido ao estado de evolução, de ignorância, na evolução que nos encontramos, né? Aquele mais primitivo, a lei de Deus, nele se encontra a lei que é independente das leis. Tudo é um atributo, mas é necessário separar o joio do trigo. E que com o passar do tempo, da evolução, o indivíduo, obviamente, de acordo com a inteligência, de acordo com a cultura, de acordo com a evolução dele, ele vai amealhando gradativamente
as leis. Que essas leis, eu não vou dizer que as leis são infinitas. Até porque, nesta questão, é dado a todos nós de conhecê-las. Como aqui, na questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, devido ao estágio evolutivo, devido à evolução do ser. Uns conhecem, a lei de Deus, e outros, uns conhecem mais, outros conhecem menos. Então, olha só para você ver. Aqui nós grifamos essas 3 partes. Nós grifamos essas 3 partes. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor, você entendeu? Olha como que a minha cabeça funciona com relação a estas questões. Para nós entendermos um pouquinho melhor, nós vamos ter que, para tratar desse assunto, nós vamos ter que recorrer a uma mensagem de Pietro Baldi, cujo título, O Despertar da Consciência. Se nós não recorrermos a essa mensagem de Pietro Baldi, obviamente, nós não vamos ter como dar sequência na pergunta e nem na resposta. Porque o negócio não é simples como as pessoas imaginam. Nós não podemos apenas ler onde está escrita a lei de Deus, sendo que lei é uma coisa e leis são outras. Então, por que Kardec até aqui ele veio tratando de leis? E aqui ele deixou as leis e tratou e interrogou sobre a lei. E você sabe que as leis de Deus são umas. As leis de Deus é uma, vamos dizer assim. As leis de Deus são várias. Mas a lei é uma. Como a questão do Livro dos Espíritos. Questão número 1. O dia que nós formos tratar da questão número 1, que é Deus, nós vamos tratar da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Nós vamos tratar a respeito de tudo que diga a respeito da inteligência. Depois nós vamos tratar tudo a respeito do que significa a causa. Depois tudo
a respeito da questão primeira, depois de tudo, de todas as coisas, cada item vai ser abordado à parte. Nós não vamos tratar, nós não vamos abordar e tratar só inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e fazer assim um arremate e pronto, não. Cada item vai ser abordado separadamente. Porque nós não podemos conceber, não podemos aceitar isso. Passar os olhos só sobre a questão e pronto? De jeito nenhum. No próximo vídeo nós vamos interagir a questão 621 com o despertar da consciência, que é uma mensagem de Pietro Baldi, que sem a mensagem de Pietro Baldi não temos condições de dar continuidade nesta mensagem, porque ela fica sem nexo. Dentro do processo, é óbvio, onde nós nos encontramos aqui no esmiuçamento. Você entendeu? Então vamos para o segundo vídeo.